Oi, gente. Vou falar um pouquinho hoje aqui a respeito de um livro que eu tô lendo, que é um livro que tem transformado a minha vida, tem transformado a minha forma de pensar, a minha percepção de enxergar o mundo, né? De tomar minhas decisões, de lidar com meus relacionamentos, com relacionamento de amizade, relacionamento com a minha família. Então, eu tenho conseguido ter uma nova percepção de tudo através do conteúdo desse livro, que se chama Um Curso em Milagres. E esse curso, a principal a mensagem principal é a gente se reconectar com a nossa fonte, né? E através do perdão. E esse livro, Um Curso em Milagre, ao meu ver, na minha concepção, ele é como se fosse uma Bíblia, né, para os tempos modernos. Uma Bíblia, uma releitura da Bíblia, com palavras não tão fáceis, né? Que o contexto do livro é um livro um pouco meio que romantizado, né? É meio que poemas, e é um livro muito grande, né? Mas se a gente insistir, né? E não desistir, é um livro que vale muito a pena ler e com certeza é uma transformação de vida. A gente não consegue ser a mesma pessoa depois de ler esse livro, né? Um Curso em Milagres. Então, o Curso em Milagres, ele quer dizer o seguinte, que você começa a se dar conta, né? Que nossa vida é um milagre diário. Que acordar, né? Você abrir seus olhos e respirar é um milagre. Você poder se comunicar é um milagre. Você saber que tem uma inteligência que rege o seu corpo e você não precisa se preocupar com isso, é um milagre, né? Então, quanto mais você vai se dando conta que a tua vida, que a nossa vida é um milagre, você vai para um lugar, né? A gente vai indo para um lugar dentro de nós de um novo olhar para tudo. E o livro, ele traz uma grande mensagem que é a reconexão com a fonte, né, que é Deus, que é o Criador, né, através do perdão. E o livro, ele mostra que quando através dessa compreensão, eu consigo compreender que se eu tenho minhas limitações, se eu tenho minhas frustrações, se eu tenho minhas dificuldades, o meu irmão também tem, porque ele é da mesma natureza humana que eu sou. Então eu começo a olhar para o meu irmão com mais compreensão, com mais empatia. Eu começo a olhar e ter uma nova percepção dos conflitos. Porque às vezes aquele meu irmão que está pensando daquela forma, que está me agredindo, que está ainda tendo aquele tipo de atitudes, ele só está fazendo aquilo porque ainda ele não se reconheceu como essa centelha divina. Ele ainda não, a consciência dele ainda está muito, digamos assim, muito adormecida e ele ainda não compreendeu. Mas no tempo dele ele vai se reconectar, ele vai se compreender. E a partir daquele momento ele não vai ter aquele tipo de atitude. Então não cabe a mim ter julgamento. E sim compreensão, empatia e compaixão. Então esse é o sentido do perdoar, né? E quando eu perdoo, eu estou oferecendo isso para mim mesma, porque para o universo só existe eu, né? Cada um é único. Isso é o mais perfeito, porque eu acredito que se eu sou um com o todo, tudo que sai de mim volta para mim. Então, quanto mais eu tenho essa compreensão, essa busca pelo entendimento, de oferecer o perdão genuíno, de compreender meu irmão, compreender o próximo, mais eu também sou perdoada, mais eu também tenho compreensão,
mas também eu atraio situações que estão em harmonia com o que sai de mim. Então, se sai de mim perdão, amor, gratidão, essa vontade de compreensão, o que é que vai voltar para mim? Se eu sou só uma com o universo. E cada um na sua realidade, né? Cada um é um com o universo. Então, nada do que eu faço pode atingir o outro. E nada do que o outro faz pode me atingir. Tudo que sai de mim volta para mim. A gente sempre fala assim, eu vou atrair algo. Não, a gente não consegue atrair nada. A gente consegue co-criar a nossa realidade através da compreensão das leis divinas. Porque se eu emano amor, se eu emano compreensão, se eu emano respeito, gratidão, força, coragem, eu emano isso, essa força sai de mim e essa força volta para mim. É como se eu emanasse para fora e eu magnetizasse ela de volta. E só posso atrair o que eu emano. Então, eu não posso receber algo que eu não planto, né? Então, eu posso emanar coragem, essa emanação de coragem volta para mim. Então, eu não posso atrair o que eu não emano. E são leis divinas que regem. Então, está regendo todos os seres que existem no planeta. Né? Então, assim, quanto mais a gente busca a compreensão, o entendimento, mais a expansão. A expansão de consciência, ela só vem através da busca pelo autoconhecimento, que é o estudo de você se conhecer, né? E enquanto mais você se conhece, você também conhece o seu próximo. Porque você compreende que o outro ele também tem a mesma centelha divina que você tem. Que ele faz parte do mesmo Deus que você faz, né? Não é um privilégio seu, né? Ser conectado com a centelha divina. Todos somos centelha divina. Então se eu me compreendo, eu começo a compreender o meu próximo. É lindo. Só através do autoconhecimento que a gente chega na verdade, naquela grande verdade que o Cristo falou. Conheça a verdade e essa verdade te dá liberdade. E o que é que ele quer dizer com essa verdade? O que seria essa verdade? Essa verdade é exatamente isso que eu tô falando. Que é a compreensão de que quanto mais você entende que a partir dos seus sentimentos, das suas emoções, do que você sente, você coloca isso para fora e isso volta para você de uma forma magnetizada, em forma de saúde, de gratidão, de trabalho, de oportunidade, de clientes, de contrato, de saúde, de amizade, de relacionamentos saudáveis. Então, quanto mais há essa compreensão, mais você quer trabalhar as suas virtudes. E você sabe que o que é seu não tem como ser do seu vizinho. Porque o que é seu vai chegar, vai encontrar o seu endereço. Então, você não tem por que você achar que alguém está tirando o que é seu. Então, só o autoconhecimento, que é essa busca por conhecer sobre você, como é que funciona as leis, né, divinas, como é que funciona as leis da espiritualidade, como é que funciona as leis do universo. Qual é o nosso propósito? O que é que nós estamos fazendo aqui? Tem muitas pessoas que estão com essa consciência adormecida, acham que a gente está aqui para dormir, acordar, namorar, fazer filho, crescer, envelhecer, trabalhar e morrer. É uma consciência totalmente adormecida. Não teria por que a gente estar aqui só para isso. Eu entendo que aqui é uma grande experiência. A vida é uma grande escola, né? Esse universo, ele é uma grande escola. E cada um que estamos aqui
tivemos a oportunidade, é um privilégio. Nós desejamos estar aqui, queremos estar aqui, pedimos essa oportunidade para a evolução do nosso espírito. E recebemos essa oportunidade. Porém, passamos por o véu do esquecimento, né? Que é exatamente para você ter o livre-arbítrio de querer crescer. Querer crescer a partir do seu livre-arbítrio. Porque aí teria o mérito. O seu mérito vem a partir do seu livre-arbítrio. Por isso que existe as leis da polaridade, que é um assunto para um outro vídeo, porque é uma coisa muito complexa. Por isso que existe o bem e o mal, o quente e o frio. Você só tem como conceber, perceber o que é um lado se você tem o outro. E você tem o livre-arbítrio para conseguir fazer uma balança. Qual é o que você quer da sua vida? Qual é a decisão? Sua decisão é baseada em quê? Então, quanto mais você busca esse conhecimento, porque é assim, gente, esse conhecimento, ele não vai... Você tem que querer que ele chegue até você. Porque tudo que existe, tudo que, né, que os livros, os grandes mentores, as grandes consciências, elas estão disponíveis e elas querem nos ajudar. Elas estão, tipo assim, querendo nos ajudar, transbordando de amor para nos ajudar. Mas a gente precisa entrar em ressonância com elas, através da nossa frequência, através da nossa vibração. Então, quando eu vou me despertando, eu vou buscando, eu vou ganhando essa compreensão que aqui nessa vida é muito mais do que dormir e acordar e trabalhar. Quando eu vou me despertando para isso e vou buscando ler livros, vou buscando entrar em mentorias, conversar com pessoas, né, que ressoam com esse tipo de conhecimento, a minha frequência vai buscando essas grandes consciências, eu vou entrando em harmonia com elas. Porque tudo é energia, tudo é energia. A nossa consciência é energia, nosso pensamento é energia. Então, se eu começo a buscar um assunto, aquele assunto vai se apresentando para mim. As leis do universo diz que tudo que chega na nossa vida, como é que a gente, né, cocria tudo na nossa vida? Por uma frequência harmônica. Eu preciso entrar em contato com aquela frequência daquela determinada situação, circunstância, pessoa, consciência, e aquilo chega para mim. Então, se eu estou buscando livros de autoconhecimento, eu começo a ler, é natural que mais livros daquela natureza comecem a chegar para mim. É natural que pessoas que ressoem, que gostam desse tipo de assunto, comecem a chegar para mim. Às vezes eu vou na padaria, na fila do pão, conheço uma pessoa que começa a conversar sobre esse assunto. Por quê? Foi uma coincidência? Não, porque no universo nem existe nem coincidência nem acaso. Não existe. Atraímos tudo por uma ressonância, que é o nosso nível de pensamento, é o nosso nível de frequência, é o nosso nível de vibração. Então, quando entramos em contato com essa verdade, que para mim essa é a verdade que o Cristo falou, que nos liberta, nos tira da casinha, do quadrado, da Matrix, é essa verdade. De entender que estamos aqui vivenciando uma experiência que nós desejamos profundamente estar aqui. Não estamos aqui por acaso, viemos para aprender. Passamos pelo véu do esquecimento, porque necessário, porque minhas atitudes precisam ter um mérito. Né? Eu preciso escolher ser do bem, eu preciso escolher querer crescer, eu preciso escolher querer progredir, ter virtudes, me desenvolver. Eu preciso querer. O Cristo não pode me obrigar, porque ele me deu o livre-arbítrio. Se ele fizesse isso, ele estava tirando algo que ele já me deu, e ele não faz isso, ele não invade. Porque ele é puro amor, só energia de luz. Então, para que isso se torne uma grande verdade, um mérito meu, eu precisava passar por o véu do esquecimento, sendo que existe uma bússola aqui dentro de mim chamada coração, intuição, que é minha conexão com o meu divino, com a minha centelha divina,
com aquela partícula 1% de Deus. Enquanto mais eu me conecto com essa centelha divina, quanto mais eu dou vazão, né? Digamos assim, eu deixo essa centelha divina conduzir meus passos, conduzir minha vida, é tão gostoso, é tão maravilhoso dizer assim, eu não preciso me preocupar. Eu preciso fazer um planejamento, claro, né? Mas da minha vida, mas eu sei que tem uma centelha de mim que está cuidando de tudo, divina que está cuidando de tudo. Eu sei que tem um Deus que está cuidando de tudo. E graças a Deus, né, que é Ele, porque eu só faço uma merdinha. Mas é maravilhoso saber que tem uma centelha divina que está conduzindo a sua vida. Fique em paz. Quanto mais você tem essa paz e essa confiança e esse entendimento que você não precisa resolver tudo, que tem quem resolva por você, desde que você confie. Desde que você não fique assim toda hora. Cadê? Não chegou ainda. Cadê meu sonho? Eu plantei e não colhi. Né? Quanto menos a gente faz isso e quanto mais a gente confia, mais as coisas chegam na nossa vida. A gente vai para aquele lugar dentro da gente de harmonia, de equilíbrio. De um lugar que é paz. Nesse lugar, Deus, quando a gente, né, acessa esse lugar que tem dentro da gente, Deus consegue fazer o trabalho dele. Porque às vezes o tempo todo a gente quer fazer o trabalho dele. A gente quer dizer o que é que a gente quer e como é que aquilo vai acontecer. E a nossa parte é dizer o que eu quero, qual é meus sonhos, o que é meus objetivos, o que é que se identifica comigo. Agora, para fazer isso, a gente tem que se conhecer, né? Porque o que vai chegar na nossa vida é o que tem a ver com a nossa evolução da nossa centelha divina, o que eu vim buscar e aprender aqui. A gente não pode querer uma coisa todo dia diferente, né? Aquele sonho que eu quero, que eu defino como uma meta na minha vida, tem que ressoar com a minha evolução aqui, né? E uma vez que eu faço isso, defino o que eu quero, especifica o que eu quero, é a minha parte. E a parte de Deus é realizar. Agora, uma vez que eu defino com a certeza que aquilo já é real, eu coloco emoção, eu coloco sentimento e eu entrego. Entregar não é ficar perguntando toda hora, como, né, tivesse um telefone para ligar, e aí, já tá vindo? Não. Soltar, que é o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso. E o soltar é você definir o que você quer, entregar e confiar que já é seu, que já tá vindo, já tá certo, já tá vindo. E na hora certa aquilo é entregue para você. Muito maior e melhor do que a gente imagina, né? Porque Deus não faz nada pela metade. E para a gente ter essa consciência, não tem outro caminho a não ser a compreensão. A compreensão das leis divinas, a compreensão do auto-perdão, do auto-merecimento, a compreensão que se eu sou uma centelha divina, né, e eu tenho convicção que eu sou, quero viver cada dia mais com essa consciência, não como um corpo, e sim como uma centelha divina. Pensar como uma centelha divina, agir como uma centelha divina. É desafiador? Claro que é. Eu estou na matéria. E na matéria existe muita limitação. Existe uma consciência coletiva. Existe circunstância que eu entre em contato o tempo todo com outras pessoas que às vezes não sabem nem do que eu estou falando. E eu tenho que compreender a mente dessa pessoa, mesmo que ela esteja me agredindo verbalmente, ou enfim. Porque ela não compreendeu ainda e tá tudo bem, no tempo dela ela vai compreender. Mas quanto mais eu vivencio a vida com essa consciência, com esse entendimento, eu vivo em paz. E eu vivo realizada.
E mesmo quando as turbulências vêm, eu não me desespero. Eu fico em paz. Porque tem uma frase, né? Tem um versículo que diz assim: a paz que excede todo entendimento humano. É dessa paz que eu tô falando. Não é aquela paz assim, eu tô em paz até acontecer alguma coisa e eu quero tudo. Não, é aquela paz que é apesar da dificuldade. Aquela paz que é apesar da circunstância. E essa circunstância pode ser uma doença, pode ser uma separação, pode ser dívida, pode ser muitas coisas. Mas o nosso coração, ele precisa estar em paz. E estar em paz não quer dizer estar sem movimento, né? Que a gente está no mundo material, onde a gente precisa ter ações, ter atitudes, né? Buscar resolução para os nossos problemas, se movimentar. A paz não é você ficar quieto, parado. A paz é um estado de espírito, é um estado de consciência. Você faz o que tem que ser feito, mas não tem desespero, não tem falta de paz, né? Porque assim, com essas condições, Deus consegue fazer o que tem que ser feito, porque Ele sempre quer fazer o que tem que ser feito, Ele pode fazer o que tem que ser feito. Mas para Ele fazer, eu preciso estar nesse estado de paz. Porque o estado de paz significa confiança. Confiança, harmonia, frequência elevada, gratidão. Porque quanto mais eu entendo que eu sou essa centelha, e se eu sou uma centelha que eu sou imagem e semelhança do Cristo, né? De uma consciência elevadíssima, que só existe luz e amor, e gratidão, e amor incondicional. Então, perceba, eu sou semelhante ao Cristo. Dentro dessa centelha, eu tenho amor, eu tenho gratidão, eu tenho luz. Eu tenho todos esses sentimentos que há no Cristo, há em mim. Lógico, uma pequena centelha, uma fagulha. Por isso que eu sou imagem e semelhança do Cristo. Então, mas quanto mais eu vivo como essa centelha, quanto mais eu ajo, busco agir como uma centelha, mais os meus desafios, eles vão, não é assim resolvendo, né, do nada. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mas eu não sofro mais o impacto. Mas eu não tenho mais desespero, mas eu não tenho mais falta de compreensão, de achar que todo mundo está contra mim. Não, pelo contrário. Eu consigo compreender o tempo todo que, de alguma forma, aquelas situações que estão acontecendo, aquelas circunstâncias, se elas estão acontecendo, eu vibrei naquela emoção negativa. Por isso que apareceu aquele personagem, aquela pessoa que entrou em harmonia com aquela minha frequência, né, de desequilíbrio, e aconteceu aquela situação. Mas eu entendo que aquilo partiu de mim, por isso que eu atraí aquela pessoa que veio, de repente me deu uma situação que foi desagradável. Então eu percebo assim, o outro, ele tá no processo dele, ele tá no tempo dele, eu não tenho nada a ver com ele. Ele até veio me fazer um favor, que ele veio me dizer que eu olhe para dentro de mim, ele veio, tipo assim, ele veio como um espelho para dizer, você tem algo dentro de você que você precisa trabalhar. Porque, perceba, você me atraiu. Não é que a gente tá dizendo que ninguém tem mais culpa de nada, né? Cada um tá resolvendo seus próprios pepinos. Mas, quanto mais eu ganho essa consciência, essa robustez nesse processo, eu consigo compreender que o outro é o outro. E eu preciso resolver meus problemas. Ninguém pode resolver por mim. Então, se eu crio uma situação, não sou culpada, né? Mas eu sou responsável por aquilo que eu criei. E para eu resolver, não é resolvendo, acabou. Não, se eu não me der consciência que aquilo foi uma raiz mais profunda dentro de mim, às vezes uma crença limitante, uma falta de perdão, que gerou aquela circunstância vai continuar se repetindo.
Então, a gente consegue resolver aquela situação, aquela circunstância, quando eu consigo compreender que quem gerou aquilo fui eu, através de um desequilíbrio de sentimentos e emoções que eu estou emanando para fora. Então, quando eu consigo compreender tudo isso, o que acontece? Eu fecho aquele ciclo, eu ressignifico aquele sentimento, às vezes de negatividade. Tem pessoas que reclamam muito, tem pessoas que são muito negativas, tem pessoas que, eu já fui tudo isso, que é muito agressiva verbalmente, é muito desesperada, entendeu? Quer resolver tudo com as suas próprias mãos. E nesse processo, quando a gente tá nessa consciência, a gente sofre muito, porque a gente quer o controle de tudo e a gente não tem controle de nada, né? Na verdade, a gente tem. A única coisa que a gente consegue controlar é o nosso pensamento. E a partir do pensamento vem N outras coisas, né? Vem a emoção, vem as circunstâncias. Mas o que é que, de fato, eu posso treinar para me controlar? É o meu pensamento. Eu teve um momento que eu achei que isso não era possível controlar meus pensamentos. Mas hoje, com muito treino e por aí vai, eu já sei que isso é possível e tô buscando cada vez mais. Eu só no início, né? Muita coisa ainda que falta. Mas eu já percebo quanta mudança. E a mudança nem sempre é por fora, né? Porque uma grande mudança só acontece por fora quando uma grande mudança já aconteceu por dentro. Mas é a coisa mais linda do mundo. Eu digo assim, eu desejo esse sentimento. A gente até deseja, às vezes a gente tem até fome de querer passar muito para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão próximas da gente, que são nossos amigos, nossos familiares, que consiga enxergar essa verdade dessa forma, porque o mundo fica mais leve, o mundo fica mais suave, fica mais fácil de viver. A gente encara a vida com mais flexibilidade, com mais amorosidade, tem mais empatia pelo outro. A gente consegue compreender que cada um está no seu tempo, está no seu processo, está no seu momento, né? E tá tudo bem por isso. E a gente queria muito oferecer isso pro outro, mas a gente consegue também compreender que todos somos né? Uma consciência, mas estamos vivendo experiências individualizadas. Então, cada um tem sua forma, tem seu jeito de ser, tem sua personalidade, tem o seu tempo. E assim o processo acontece para todos. Então, esse livro que eu falei no início, né, que é Um Curso em Milagres, é um livro transformador. Ele é um livro gigante. O conhecimento que tem naquele livro, ele transforma realmente vidas e almas. E assim, quem busca uma compreensão, quem busca esse entendimento do autoconhecimento, esse é um dos melhores livros para a gente começar a ir por ele, né? Porque ele é aquele livro que mostra que a transformação, ela começa de dentro para fora. E esse livro, o principal objetivo dele é trabalhar sobre o perdão, o auto-perdão e o perdão. E é isso hoje que eu quero falar. E aí a gente vai falando cada dia sobre um tema diferente.